cabeça aí, ó. A cabeça. A cabeça aí, a cabeça. A cabeça aí, ó. Atrás, é o seu advogado. Cabeça aí, a cabeça. Falaram que ele não ia entrar. A cabeça, pessoal, a cabeça aí, ó. É o Sérgio que tá na frente, então perfeito. Em relação ao que nos interessa, que é o processo 2014, ele ressaltou que não tem conhecimento de nenhum pagamento para a campanha presidencial de 2014, que é o que nos interessa nesse processo. Então, nada de tema envolvido, nada de campanha, Nada. dinheiro, propina Em recebido. relação a 2014, nenhuma referência e nenhuma novidade em relação àquilo que ele disse no termo de delação premiada. Então ele só fez reiterar, repetir o que ele já havia dito antes. Reiterar, contou, na visão dele, reformas que deveriam ser implementadas para melhorar o sistema político no Brasil, mas é importante a gente realizar essas audiências pelo país, 11ª, 12ª, porque é um processo importante, mas não houve, na minha avaliação, nenhum avanço jurídico em relação àquilo que interessa ao processo, que é saber a doação ilegal para a campanha de 2014. Detalhou o que, na verdade, já foi dito antes da colaboração premiada, de modo que não houve, assim, propriamente um acréscimo, mas apenas a necessária reafirmação dos fatos perante a autoridade judicial. A ligação do Aécio não está envolvida, não recebeu valores. Não, veja bem, esse processo não tem esse propósito. Aqui no caso o que se discute é a eleição de 2014, se ela foi maculada, se ela foi manchada pelo dinheiro da Petrobras. Esclareceu, porém, a existência de um sistema, uma corrupção endêmica dentro da Petrobras e da Transpetro, no sentido de amealhar recursos para políticos em campanha. Ele citou o nome desses políticos? Eles são os mesmos que já foram citados antes, o senador Renan Calheiros e outros que compõem a base do PMDB, não. Contribui na medida que mostra que havia uma habitualidade sistêmica, né, de se fazer desvios de recursos, no caso Transpetro e da Petrobras, para aplicar nas campanhas eleitorais, que é, no fundo, a tese que o PSDB sustenta desde o início, que o dinheiro que foi desviado para a Petrobras e está sendo aí comprovado pela Operação Lava Jato, foi em grande parte para bancar campanhas políticas. Mesmo em 2014, porque não se tem como fazer uma coisa estanque. O dinheiro entra para o partido, está no caixa do partido. Mas ele não mencionou se esse dinheiro foi para a chapa da Dilma e do Temer. Não, ele não mencionou porque, como eu disse, ele estava mais vinculado ao esquema do PMDB. O Sérgio Machado, ele confirmou a colaboração premiada que ele já fez para a Justiça. Em relação à eleição de 2014 de Dilma e Temer, ele não tem qualquer relação, nenhum conhecimento, portanto não trouxe nenhuma informação com relação à eleição de 2014 presidencial. É a 26ª testemunha de acusação e a 26ª testemunha que não tem relação nenhuma com o processo nem com a eleição. Portanto, isso ajuda demais a tese, né, de Dilma e Temer de que a campanha foi regular e, portanto, não há nada a ser impugnado pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, como essas audiências têm sido feitas em vários estados, então demora um tempo para que sejam transcritas e aí chega ao processo. Mas assim que chegar o processo é público, não tem demorado muito não, tem demorado 3, 4 dias, uma semana no máximo. Agora, o importante é que o depoente Sérgio Machado hoje, mais uma vez, confirmou, em primeiro lugar, que houve pagamento de propina a Aécio Neves quando ele foi candidato a presidente da Câmara dos Deputados em 99 e 2000. Segundo, reconheceu que também pagou doações irregulares a Sérgio Guerra, que era presidente do PSDB em 2010, já falecido. Também doações irregulares ao deputado Heráclito Fortes, ao senador Agripino Maia, e também disse que uma contribuição muito grande ao PMDB, sobretudo ao senador Romero Jucá, com doações irregulares. O nome do Temer foi citado?
prazo nessa... Foi feita uma pergunta em relação ao presidente Michel Temer sobre as eleições de 2012 em São Paulo, com doação ao Chalita. Ele contou a mesma história, né, que teve essa conversa com a então vice-presidente Michel Temer e foi feita uma doação ao Gabriel Chalita na eleição de 2012 da Prefeitura de São Paulo. O advogado do PSDB disse que nada tinha sido mencionado no nome do Aécio Neves e do PSDB. Vocês vão ter a oportunidade de ler a transcrição do depoimento e falou sim. Ele quis, o advogado do PSDB pediu que o depoente não respondesse por entender que isso não tinha relação com o processo. Mas como o depoimento confirma a colaboração premiada, o ministro achou por bem que ele pudesse, pelo menos, falar um pouco sobre isso. Ele não se estendeu demais, mas ele respondeu. Vocês devem tomar alguma providência com relação a essas informações repetidas pelo... Esse processo ele tem um objeto específico, né? É um processo que discute eleições presidenciais de 2014. Portanto, tem começo, meio e fim. O começo é do registro de candidaturas e o fim é com a diplomação da presidenta Dilma e do vice Michel Temer. Esse é o aspecto temporal que deve ser discutido. Qualquer fato fora disso pode ser objeto de outra investigação, mas não desse processo. Então, por enquanto, o que nos interessa é esse processo, que nós temos a plena convicção que a ação será julgada, 4 ações serão julgadas improcedentes e será reconhecida a regularidade da campanha de Dilma e Temer. Será que a gente encontra uma pizza de pepperoni uma hora dessa? O Julinho vai ficar super triste se você não comprar aquele videogame. Quero fazer capoeira, judô, karatê. Guia o Estado. Com ele você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana e a qualquer hora, com facilidade e rapidez. Acesse o site do Guia o Estado ou baixe o aplicativo e tenha a cidade na palma da mão.